Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Vives e hoje, como prometido num vídeo anterior, eu vou falar um pouquinho sobre inboys para vocês. Bom, eu selecionei as formas de criar inboys que a gente mais utiliza geralmente. Tem algumas pessoas que utilizam formas alternativas, inclusive formas que não incluem essa maquininha aqui, que é a Big Shot. Tem pessoas que usam as plaquinhas de relevo, com rolo de massa de macarrão, enfim, tem várias soluções alternativas. Eu sei que várias delas dão certo, eu já vi alguns vídeos na internet, realmente algumas dão certo. Mas enfim, hoje eu vou trabalhar, mostrar aqui pra vocês as duas formas de inboys que a gente mais utiliza nos nossos trabalhos de scrapbook, card making, enfim. Para começar, eu queria falar um pouquinho sobre o que é inboys. Inboys, na verdade, é relevo. Nada mais é do que relevo. Então, você fazer inboys no papel é você aplicar alguma técnica que faça com que você crie relevo no seu papel. Então, é nada mais é do que relevo. Só que a gente utiliza o termo inboys, é um termo em inglês, e a gente acabou se acostumando com esse termo, já é utilizado dessa forma há muito tempo, mas relevo e inboys é a mesma coisa. Eu vou começar mostrando o relevo chamado relevo seco, que é o relevo que a gente pode obter através de algumas técnicas, e eu vou mostrar as técnicas que eu costumo utilizar com a Big Shot. Bom, basicamente com a Big Shot a gente consegue relevo de duas formas. Então, a gente pode utilizar as plaquinhas de relevo, que já são próprias para serem utilizadas na Big Shot. São plaquinhas que têm um determinado desenho, como dá pra ver aqui. Em um lado da plaquinha, esse desenho, ele tá... É um relevo pra cima, na verdade, digamos assim, é um relevo positivo. E aqui é um debois, digamos assim, seria um relevo negativo, assim, é uma entradinha. Então, aqui é a parte que fica pra cima, que vai forçar o papel, e aqui é a parte que fica pra baixo, que vai receber o papel nessa marca. Elas se encaixam. E é aqui que o relevo vai acontecer. E o que a Big Shot vai fazer? A mesma coisa que ela faz nas facas de corte. Ela vai aplicar nessa parte central aqui, tem um rolo compressor que a gente aciona através dessa manivela. E essa parte aqui do rolo compressor vai comprimir essa plaquinha junto com o papel e vai formar esse relevo aqui que a gente tá vendo na placa no papel. Eu vou mostrar pra vocês. Bom, a Big Shot, ela tem uma plataforma multiuso que a gente seleciona qual é a tab que a gente vai querer utilizar. Para esse tipo de plaquinha de relevo, tem aqui dizendo, eu vou utilizar essa primeira tab aqui, ó. Na primeira tab, eu vou colocar aqui. E a gente vai utilizar da mesma forma as placas acrílicas, só que ao invés de usar uma faca de corte e o papel, a gente vai usar a placa de relevo e o papel. Então, eu selecionei um papel aqui, eu vou colocar dentro da minha plaquinha, vou fechar, vou colocar aqui e vou fazer a pressão com a outra placa de acrílico. Sempre tem que ter as duas placas de acrílico, porque senão não acontece a pressão. Eu vou até colocar ao contrário, que essa placa aqui já tá mais estragadinha, né? Que já sofreu vários cortes, eu vou usar... Eu sempre uso ela geralmente na parte de baixo. Então, aqui, eu vou preparar aqui a minha máquina e vou começar... E aí, eu sinto a pressão da máquina quando esse sanduíche que eu fiz de placas acrílicas e a plaquinha do relevo passam na parte do rolo compressor da minha máquina. Pronto, passou aqui, meu relevo já tá pronto. Então, eu tiro a plaquinha aqui, e aí dá pra vocês verem, ó. Olha que gracinha que fica. O papel todo com esse relevo aqui da minha plaquinha. Olha só. É bem legal, bem fácil, e você tem um papelzinho com relevo personalizado. Que desvantagem eu acho? O tamanho da plaquinha. Você só consegue fazer relevo num papel desse tamanho. Você pode fazer num papel maior, colocar aqui do lado, mas eu acho ruim porque eu não acho que o desenho fique contínuo. Se eu tivesse mais papel aqui e colocasse aqui do lado,
eu acho que ia ficar meio amassado na emenda, não ia ficar... Eu já tentei e não ficou muito bem feito, assim. Talvez eu não tenha feito direito, mas assim, eu não achei que ficou muito contínuo o visual. Eu achei que ficou meio quebrado, dá pra perceber. Mas, pra fazer cartão, é um tamanho de papel excelente. Esse tamanho aqui é um tamanho 10×15. Então, pra fazer cartão, esse tipo de plaquinha aqui tá ótimo. Super serve pra fazer cartão. E outra desvantagem que eu acho também é que você, assim, no meu caso eu preciso da máquina. Eu sei que tem algumas pessoas que não utilizam a máquina, mas assim, eu não sei como é que fica esse relevo, né? E basicamente você vai precisar das plaquinhas e da máquina. E a máquina é relativamente carinha, embora ela não tenha só essa utilização. Ela tem a utilização com as facas de corte também, que é sensacional. Então eu não tenho realmente do que me queixar dessa máquina. Bom, outra opção para fazer um relevo utilizando a Big Shot sem as plaquinhas, né, como essa, e até eu separei uma outra aqui, que tem várias marcas disponíveis. Essa é a marca da Sizzix, que é a marca da própria máquina. Essa daqui já é uma marca nacional, tem outras que são genéricas, que vêm da China, enfim. Mas o importante é que se ela tiver esse formato aqui, de folda, né, dobradinha, com uma parte pra cima e outra parte pra baixo, vai fazer o relevo do mesmo jeito, enfim. É isso aí. Outra opção que a gente tem pra fazer relevo é com as facas de corte. As facas de corte da Big Shot, elas não servem só pra fazer o corte, elas também servem pra fazer relevo. Só que você tem que ter uma outra ferramenta pra poder utilizar as suas faquinhas de corte pra fazer relevo, que é esse tapetinho de silicone aqui. Ele tá bem sujinho, mas enfim, é assim mesmo. Como ele é de silicone, e é preto, ele pega qualquer restinho de papel, pó, agarra nele, ele fica com esse aspecto que eu odeio, que é esse aspecto sujo. Eu sempre pego, fico tentando limpar, mas enfim, é difícil. Mas se tiver dando nos nervos, dá pra limpar, assim, com água e detergente neutro, porque ele é de silicone. Então, não tem problema colocar na água, depois bota pra secar com um paninho e tá tudo certo. Então, essa ferramenta aqui é um tapetinho de silicone. E esse tapetinho de silicone vai fazer com que a gente utilize as facas de corte na Big Shot sem cortar o papel. Então, essa faca de corte aqui que eu tenho, por exemplo... ao invés de cortar o papel, ela vai criar uma impressão no meu papel. Ela vai criar um relevo, um emboss no meu papel por conta desse tapetinho de silicone que eu vou utilizar aqui. Então, a tab é a mesma. Dá pra ver aqui, ó, que tem a opção pra usar faquinhas de corte com essa tabzinha de silicone. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o meu primeiro acrílico, vou colocar aqui o meu papel, e aí eu quero utilizar essa faquinha de corte para, ao invés de cortar, eu quero criar aqui uma área que eu quero fazer uma espécie de quadrinho, de muralzinho de relevo dentro desse papel. Então, eu venho aqui, mais uma vez eu coloquei a minha plaquinha boa no fundo. Vou colocar a ruinzinha no fundo. Porque aí, se tiver qualquer problema, estraga a ruim, não a boa. E aí, eu vou passar aqui. Vou passar. Eu percebi que não tem tanta pressão na minha placa. Provavelmente, a impressão que criou aqui, ela é muito fraquinha. Mas aí, o que a gente faz? Ó, dá pra ver aqui que tem uma impressão. Tá vendo? Dá pra ver aqui que tem um relevo desse lado e desse lado aqui tem um relevo que eu queria criar. Que era uma impressão da minha faca de corte sem cortar o papel, pra eu criar uma área que eu posso, por exemplo, aqui fazer uma carimbada ou colocar um sentimento e destacar, ao invés de cortar o papel, eu posso fazer esse relevo aqui e dar um charme. Então, é uma forma de utilizar a minha faquinha de corte. Dá pra utilizar esse tapetinho de silicone também com stencil. Mas é importante que o stencil não seja daqueles stencils de acetato muito fininho. Então, quanto mais grossinho for o stencil, melhor, né? Porque aí você vai conseguir uma impressão mais clara
do relevo que você tá querendo fazer. Se você achar que o relevo tá muito fraquinho, você pode levantar, levantar não, você pode abaixar essa tábua aqui. Mas aí eu acho que nesse caso, para uma faquinha como essa, por exemplo, eu acho que já poderia correr o risco de cortar o papel. Então, eu acho que é melhor utilizar nessa tábua mesmo. A não ser que a faca seja mais fina, mas eu acho difícil porque essas faquinhas geralmente têm a mesma espessura, justamente porque elas são padrão para passar na máquina. Então, tá aqui. De relevo seco, que é o que a gente chama, que é o relevo que a gente faz com a máquina, enfim, com outras ferramentas, sem utilizar nenhum tipo de carimbo. Então, eu tenho basicamente essas duas formas aqui. O relevo que a gente faz com as plaquinhas de relevo e o relevo que a gente pode fazer com a faca de corte e esse tapetinho de silicone. Bom, então, eu vou mostrar agora um outro tipo de relevo que a gente usa bastante. Fazendo cartões, fazendo vários tipos de trabalho, a gente utiliza o chamado emboss quente, que na verdade é o emboss que não vai envolver plaquinha de relevo, nem a máquina Big Shot. É um emboss que a gente vai fazer utilizando carimbos, carimbeiras e o soprador térmico. Então, o que a gente vai precisar para fazer o chamado emboss quente, né? A gente vai precisar de um carimbo, pode ser acrílico, pode ser um carimbo de madeira, pode ser praticamente qualquer tipo de carimbo. E a gente vai precisar também de uma carimbeira de secagem lenta. De preferência, uma carimbeira de secagem lenta para ela absorver, segurar o pó de emboss naquele lugar. E por que tem que ser de secagem lenta? Para poder dar tempo da gente fazer a carimbada e a gente colocar o pó de emboss. Eu tenho uma aqui num potinho que eu já deixo preparado. As cores que eu mais uso eu já deixo preparadas nesses potinhos com a colherzinha para ficar mais fácil a aplicação. Eu vou usar um de cor dourada no papel preto para dar para ver bastante em destaque. E essa carimbeira aqui, essa Versamark, eu acho que ela é a melhor para fazer emboss. Porque ela é uma carimbeira transparente de marca d'água. Então, ela não vai colocar nenhuma cor no seu papel. Ela vai apenas aderir, ser uma espécie de cola que vai aderir ao pó de emboss que você vai colocar no seu papel. Qualquer tipo de cor de emboss. Pó de emboss é uma coisa que tem uma variedade de cores muito grande. Eu não tenho muitos, mas tem uma variedade de cores muito grande. E só essa carimbeira vai poder ser utilizada para fazer emboss? Não. Qualquer tipo de carimbeira de secagem lenta vai servir. Ela é só, na verdade, um instrumento para poder a gente fixar esse pó pra gente derreter na carimbada. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Então, a gente vai precisar do carimbo, da carimbeira de secagem lenta. Eu utilizo mais essa daqui, a Versamark, que é uma carimbeira de marca d'água transparente, que ela vai funcionar como uma cola. O pó de emboss, que você pode usar em qualquer cor que você quiser. O pó de emboss, ele é um polímero acrílico. Então, ele é um pozinho específico, ele é um polímero acrílico que em contato com o calor muito forte, ele vai derreter e vai virar uma espécie de, digamos assim, uma espécie de resininha no papel, assim. A gente vai passar o dedo e vai perceber um relevo. Esse pó de emboss, é por isso que a gente chama de emboss, porque ele vai fazer um relevozinho, é um relevo discreto, mas é um relevo que foi acrescentado no papel através do calor do soprador térmico, que é esse tipo de instrumento aqui. Muita gente vê vídeos de emboss e tal, e acha que dá pra fazer o emboss com o secador de cabelo. Não dá. Por quê? Basicamente, o princípio é o mesmo. Eles vão soprar calor, eles vão soprar ar quente em cima de alguma superfície. Mas o soprador térmico, ele atinge uma temperatura muito mais alta do que a temperatura do secador. Então, o secador de cabelo, apesar de sair ar quente, ele não vai sair um ar quente o suficiente para derreter esse polímero acrílico. Então, para fazer o emboss, a gente precisa de soprador térmico. Pode ser soprador térmico de loja que vende em loja de material de construção? Pode. Você só tem que ajustar a temperatura para ser uma temperatura adequada para fazer o emboss. No meu caso, eu já utilizo esse tipo de soprador térmico, que é um soprador térmico já apropriado para scrapbook, para fazer emboss em papel. Então, a temperatura que ele alcança é a temperatura ideal para derreter esse acrílico. Eu só tenho que ter cuidado para não deixar muito tempo no meu papel. Primeiro, porque pode entortar muito o meu papel por causa do calor.
E segundo, porque se eu deixar muito tempo esse soprador virado no mesmo lugar do papel, ele inclusive pode queimar o papel, porque a temperatura dele é muito alta. Outra coisa importante é a gente ter cuidado com a mão. Esse pedaço aqui de papel é um pedaço que eu posso segurar, mas tem pedacinhos de papel muito pequenos e aí eu aconselho a segurar com uma pinça ou prender numa placa de madeira, algum material que não vá derreter com esse calor, para poder você não queimar o dedo, porque de fato queima, é muito quente. Então vamos lá. É super simples, eu vou pegar a minha carimbeira, eu já tô com carimbo aqui acrílico preso na minha base de acrílico. Eu vou molhar na minha carimbeira. Essa carimbeira aqui, como eu falei, ela é bem pegajosa, ela é de secagem lenta, ela funciona como uma espécie de cola. E eu vou carimbar aqui no meu papel. Ó, chega fez zoadinha, porque é como se ela estivesse colando. Então, aqui eu tenho a minha carimbada já. Não sei se dá pra ver direito, porque é como eu falei, é transparente, é uma marca d'água. E aí eu vou vir aqui com o meu pó de embóis, colocar por cima dessa figura que eu quero. E eu já tenho aqui, ó, o meu pó preso no desenho da minha carimbada. Então, ele tá seguro. O que é que tá segurando esse pó de embóis? A carimbeira transparente, a carimbeira pegajosa que eu utilizei. Eu tô utilizando a Versamark, mas é possível utilizar outras. Inclusive, carimbeiras com cor. A gente pode utilizar, eu uso muito carimbeira preta com o pó transparente. O importante é que ela segure. Mas, independente da cor da carimbeira que você vai utilizar, a cor que vai prevalecer é a cor do pó de embóis que você tá utilizando. Então, eu tenho aqui a minha carimbada. O que eu sempre faço com o meu soprador térmico? Para evitar dobrar muito, amassar muito o papel, eu sempre ligo o soprador térmico. Um tempo, eu deixo alguns segundos ligado, virado para o chão ou para a parede, porque o calor é muito forte, para poder ele esquentar e atingir uma temperatura mais adequada. Porque aí quando eu trouxer para o meu papel, ele já vai estar quente o suficiente para derreter esse pó de embóis aqui, sem entortar tanto e sem queimar o meu papel. Então, eu sempre tenho que tomar esse cuidado. Vocês vão ouvir o barulho agora, eu vou ligar, eu vou virar ele aqui alguns segundos pra parede. E vou esperar um pouquinho pra poder ele aquecer o suficiente pra eu trazer pro meu papel. Eu não tomei nenhum cuidado nessa carimbada aqui, porque eu tô fazendo essa demonstração. Mas, no geral, eu utilizo esse pozinho aqui, que é um pozinho anti-estática. Eu passo esse pozinho no papel, é como se fosse uma espécie de talquinho. Eu passo esse pozinho no papel e antes de fazer a carimbada, para evitar que o meu pó de embóis, ele se prenda, ele grude em lugares onde eu não quero. Para ele ficar apenas em cima da figura que eu carimbei. Bom, já aqueci o meu soprador. Ó, o papel já começa automaticamente a entortar. Mas eu já tô conseguindo derreter o meu pó de embóis, ó, bem rapidamente. Já consigo derreter bem rapidamente o meu pó de embóis. E tá aqui. O papel entorta um pouquinho, mas aí a gente vai dando aquela ajeitada. Se eu tivesse começado a usar o soprador térmico desde o começo, sem ele estar quente, o papel ia estar bem mais torto do que isso aqui. Porque o calor realmente entorta. É normal. Então, para evitar, eu sempre aqueço um pouco o meu soprador térmico antes de trazer pro papel. E aí tá aqui. Esse pó de embóis dourado, ele tem esse efeito metalizado, mas tem vários tipos de pó de embóis no mercado. Tem pó de embóis fosco, tem com glitter, tem com efeito metalizado e tem inclusive o pó de embóis clear, que é o transparente. Que é o pó de embóis que cria uma espécie de efeito de marca d'água, assim como essa carimbeira. É bem transparente, mas ele cria com relevo. Então, aqui dá pra você passa o dedo e dá pra você ver que tem um relevo no papel. Então, o embóis é um recurso bem interessante que a gente usa bastante no scrapbook, no card making. Enfim, como eu uso muito nos meus vídeos, eu queria mostrar pra vocês terem uma noção do que é o embóis, como ele pode ser feito e quais são as formas que a gente mais utiliza. Então, as formas que eu particularmente mais utilizo são
o relevo seco na Big Shot, como eu mostrei no começo, e o relevo quente, o emboss quente, utilizando carimbeira, pó de emboss e o soprador térmico, como eu fiz aqui pra mostrar pra vocês, ok? Bom, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, muito obrigada e tchau, tchau!